Em tempos antigos, quando a poeira do deserto dançava ao vento e as estrelas testemunhavam o destino entrelaçado dos homens, havia uma mulher cujo nome ecoaria através das eras. Seu nome era Débora. Nas escrituras sagradas, são citadas pelo menos duas mulheres com esse nome. A primeira podemos encontrar em Gênesis, capítulo 24 e versículo 59. Em algumas versões da Bíblia, ela é citada somente como a ama de Rebeca, que era a mulher de Isaque, filho de Abraão. Somente em Gênesis capítulo 35 e versículo 8, seu nome é mencionado. Ali é dedicado um versículo para informar a sua morte. E morreu Débora, ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome se chamou Alon-Bacute. A segunda Débora é mencionada em Juízes capítulo 4 e versículo 4. Ela é descrita como uma grande profetisa e mediadora em Israel. Não atuava diretamente em conflitos armados, mas era uma estrategista e uma mulher muito sábia, convocando pessoas capacitadas e atuando na liderança de forma a instruir ousadamente. Débora foi a quarta liderança, mas a única juíza em Israel. Assumiu após as lideranças de Otoniel, Eude e Sangar. Ela precedeu Gideão e em seus dias houve paz por 40 anos. Segundo o relato, Débora foi a mulher de Lapidote e habitava sob as palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, dois importantes marcos geográficos desde os tempos anteriores à formação das tribos de Israel. Ramá também pode ter sido a habitação de Samuel em tempos posteriores. Já Betel foi um importante ponto de ministração do profeta, mas séculos antes foi mencionada como local onde Abraão construiu um altar quando chegou a Canaã, e também foi onde Jacó teve uma visão de uma escada que tocava o céu, conforme indicado em Gênesis nos capítulos 12, 13 e 28, nos versículos 8, 3 e 10, e 1 Samuel no capítulo 7 e versículo 16. Reconhecendo a liderança de Débora, israelitas de várias tribos subiam as montanhas de Efraim para que a profetisa atuasse em seus conflitos. Naquela época, após a morte de Eude, o povo estava sob o jugo de Jabim, rei de Canaã, já havia mais de 2 décadas. E foi quando Israel rogou a Deus por misericórdia. Recorrendo ao conselho de Débora, ao povo foi indicado uma liderança militar, quando ela chamou a Baraque dizendo: "O Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo, vai e atrai gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os teus carros e com a sua multidão, e o entregarei na tua mão." Juízes capítulo 4, versículos 6 e 7. Todavia Baraque negou-se a ir à batalha, caso Débora não fosse com ele. "Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei." Juízes capítulo 4 e versículo 8. Diante da resposta de Baraque, a juíza profetizou que, por conta da inquietação dele, ela subiria à batalha. No entanto, a honra não seria mais dele, pois à mão de uma mulher o Senhor entregaria o capitão de Jabim. E assim, com a determinação de uma líder nata, Débora aceitou o desafio de Baraque. Juntos, eles partiram para o Monte Tabor, onde reuniram os 10.000 homens de Naftali e Zebulon. A batalha iminente era mais do que uma disputa territorial. Era um embate entre a opressão e a esperança de liberdade. Débora, com sua visão estratégica, orientava os guerreiros, enquanto Baraque, apesar de suas hesitações iniciais, emergia como um líder inspirador. A união entre a sabedoria profética e a coragem militar criava uma atmosfera de confiança e esperança, o que também deve ter sido uma fonte de inspiração para as tribos de Israel naquele período de dificuldade. Segundo a Bíblia, Sísera era uma ameaça a Israel, pois seu exército era numeroso e contava com 900 carros de ferro. Como estamos falando do período dos juízes, era o final da Era do Bronze, mais de 1000 anos antes de Cristo. Por isso, as armas como as dos cananeus, forjadas de ferro,
que era muito mais resistente do que as armas israelitas, rendia uma desvantagem imensa, pois para a época, ligas de ferro eram consideradas uma tecnologia militar avançada. Além disso, a fama de crueldade de Cícera era inquestionável, provocando temor por onde quer que passasse. Mesmo sabendo disso, os israelitas, confiando na promessa de Deus, ajuntaram-se para a batalha. Débora então ordenou a Baraque que se levantasse e fosse ao encontro de Cícera, pois Deus sairia diante dele, e aquele seria o dia em que a liberdade ecoaria pelas colinas de Efraim. Dando ouvidos a ela, Baraque então desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. Diante disso, o Senhor derrotou a Cícera e a todo o seu exército. Porém, o capitão conseguiu fugir da batalha a pé, e não foi pego por Baraque. Nas localidades próximas à região, viviam os queneus, descendentes de um povo de Canaã que era amigável a Israel e tinha um passado de união. Jetro, sogro de Moisés, pertencia a esse povo. E havendo paz entre o rei de Canaã e a casa de Éber, um queneu, Cícera buscou abrigo nesse território. Encontrando-se ele com Jael, esposa de Éber, foi convidado a repousar em sua tenda. Cícera, exausto e desesperado, aceitou o convite de Jael. Ela o acolheu em sua tenda, oferecendo-lhe leite para beber e um lugar para descansar. Cícera, confiante na aparente hospitalidade de Jael, adormeceu profundamente, sem suspeitar do destino que o aguardava, conforme a passagem de Juízes capítulo 4 e versículo 18. E Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe: Retira-te, Senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para sua tenda, e ela o cobriu com uma coberta. Enquanto Cícera dormia, Jael pegou uma estaca da tenda e um martelo. Com um golpe certeiro, ela cravou a estaca na têmpora de Cícera, o matando instantaneamente. Assim, a profecia de Débora se cumpriu. A honra da vitória sobre Cícera foi concedida a uma mulher. Quando Baraque chegou com seu exército em busca de Cícera, Jael o levou até a tenda e mostrou-lhe o corpo do capitão inimigo. A notícia da morte de Cícera se espalhou rapidamente, causando pânico entre os cananeus. Sem seu líder, o exército de Jabim foi facilmente derrotado pelos israelitas, e a campanha militar contra o rei Jabim se intensificou após essa vitória, até que ele foi exterminado. A vitória sobre os cananeus marcou o início de um período de paz de 40 anos para Israel. Débora, com sua sabedoria e coragem, continuou a liderar e a orientar o povo, sempre lembrada como uma das maiores heroínas da história de Israel. A história de Débora é um testemunho do poder de Deus e da força das mulheres. Ela é lembrada não apenas como uma líder, mas também como uma mulher de fé que, apesar das circunstâncias, nunca duvidou do poder de Deus. Sua história continua a inspirar muitos, ecoando através das eras, com um lembrete de que, com Deus, todas as coisas são possíveis. A jornada dessa profetisa e o início frágil de Baraque nos ensina sobre a coragem e a confiança em Deus. Débora, uma mulher destemida, liderou Israel com sabedoria e discernimento. Ela não hesitou em enfrentar os desafios e conduzir o povo à vitória. Baraque, por outro lado, inicialmente duvidou de si mesmo, mas com a orientação de Débora, encontrou forças para cumprir a sua missão. A honra que poderia ter sido de Baraque também nos traz uma observação interessante. Mesmo quando nos sentimos pequenos, insignificantes ou amedrontados, temos a chance de desempenhar um papel na realização da vontade de Deus. A palavra dele não depende exclusivamente de nós, mas ele nos convida a participar ativamente do seu plano. Essa narrativa nos lembra que Deus não se limita a homens e mulheres corajosos. Ele usa aqueles que estão dispostos a confiar exclusivamente nele.